Muito bem, pessoal. Pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos tentar explicar para vocês por que o El Niño que está aí, ele não vai trazer efeitos para o Brasil. Não é que não vai trazer efeitos. Pode aumentar um pouco a temperatura, pode trazer uma ou outra irregularidade, pode causar alguma coisa? Pode, isso pode. Na verdade, nós nem sabemos, né? E quando eu falo nós nem sabemos, isso inclui qualquer pessoa no planeta Terra. Não tem nenhuma convicção de qual é o comportamento é, desses fenômenos. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês como estão os mares diferentes desse aqui. Então é o seguinte, não dá para afirmar 100% uma coisa nem 100% outra. O fato é que não se tem a convicção do que está para acontecer. Mas eu vou explicar para vocês por que os efeitos serão totalmente diferentes de quando acontece um El Niño, né, normal. Né? Vamos colocar assim o termo, né? Então, o nosso título aí que nós trouxemos aí, né, falando assim, este El Niño não terá efeito, né? Não causará efeito, alguma coisa do tipo aí, né? Então, o que que acontece, pessoal? Isso aqui é o globo, né? Ah, mas tem outro do outro lado lá. Não, isso aqui é o globo como se abrisse as bandas, né? Aqui tá tudo, né? Tá tudo, né? Todo. Dos oceanos que ficam aí, né? Na região do Equador. Esse aqui é o Índico, nós estamos aqui o Pacífico, né? Sul e Norte, o Atlântico, Sul e Norte, né? Então, isso aqui são os oceanos, né? E eu vou explicar para vocês, isso aqui é no ano de 1997, né? 97 e 98, que causou uma das maiores secas da história do norte do país, né? Norte e nordeste do país, causou grandes secas, né? Pessoas relatam muitos problemas nesse período aí, a ponto dos animais morrerem de fome, né? Foi uma seca realmente muito forte. Você aí que está no norte, no centro-oeste, no centro do Brasil, no nordeste principalmente. Comenta aí como foi aí a seca de 98, né? Porque o El Niño de 97 e 98, ele começou em 97, se estendeu até 98 e causou a falta de chuvas na quadra chuvosa 97 e 98, ou seja, no verão, né, de 97 para 98, ali pegando os meses, né, de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio do 98, tá bom? Antes da gente continuar com a explicação, eu quero só avisar vocês que nós temos o WhatsApp aqui e você, produtor de todo o Brasil, que você quer ficar por dentro das notícias, fugir de toda essa mentirada que tem por aí, né? Você pode estar contratando as nossas consultorias ou o nosso acompanhamento meteorológico para a sua propriedade. E aí você vai ter uma análise, né? Um acompanhamento, uma previsão específica para a sua propriedade, né? Você pode até nos mandar aí a sua localização, né? Todo o Brasil, né? Nós atendemos todo o Brasil, temos hoje clientes em todo o Brasil, Mato Grosso está aí com muita gente entrando, né? Muita gente de Minas, Espírito Santo, muita gente do Sul e, claro, aí o Nordeste sempre com mais pessoas, né? A gente começou por lá e a Bahia é uma das campeãs, né? Que mais tem pessoas aí interessadas em saber como fica o tempo, né? Isso muito nos orgulha aí e a satisfação do pessoal está muito alta, né? E aí, mas isso é muito caro? Não, gente, vocês vão gastar aí por mês algo em torno de R$ 8 para um dos planos. São dois planos, né? Um deles pode se gastar, investir, né? Nem é gastar, investir R$ 8 por mês, né? Então, e assim, é personalizado. Você vai conversar com nossos meteorologistas, né? Você vai conversar com eles, vai tirar todas as dúvidas, vai fazer previsão pessoalmente, não, né? Na sua fazenda não, mas você vai conversar com ele, né? Não é aquela coisa de mandar um estagiário mandar um relatório para você feito aqui. Você já viu contar a história do cara que fazia aquela literatura de cordel antigamente? Antigamente, especialmente quem é do Nordeste, tinha literatura de cordel, né?
E entre essas, tinha vários temas, várias histórias, eram os panfletinhos, né? E entre essas tinha uma pessoa que fazia previsões, um profeta da chuva, né? E aí ele ia dizendo as profecias lá, as previsões, né? E a filha dele que anotava, né? Aí ele disse assim, entre o dia 15 e 20 de março, chuvas torrenciais, né? Previsão lá para a região, lá para a localidade onde ele ia vender o panfleto, né? E aí a filha dele disse, mas papai, dia 18 é meu casamento, né? Aí ele falou assim, então bote aí, de 20 a 25 chuvas torrenciais. Moral da história, né? Tem alguns institutos aí que mandam assim uns papéis, uns e-mails aí para o pessoal, e eu vi, né? Parece que ele pegou uma criança e botou assim, dia 1º, 2 milímetros, dia 3, 4 milímetros, dia 6, 5 milímetros, dia 7, 8 milímetros, dia 8, 0 milímetros. Cara, 6 meses. 6 meses dizendo quantos milímetros chovia cada dia na propriedade do cidadão. É brincar com a cara da pessoa, né? É fazer pouco da inteligência da pessoa, né? E aí cobra uma fortuna por isso, cara. O mais que dói é cobrar uma fortuna. Uma fortuna, literalmente, para um produtor. Um valor absurdo, quase R$ 2.000, né? Para mandar um relatório assim. Que uma sobrinha de 2 anos que eu tenho faria também aquilo ali, né? Porque é totalmente aleatório, totalmente sem nenhuma base, é impossível. É triste, mas vamos deixar isso para lá, vamos entrar aqui no ponto. Ó, pessoal, eu quero explicar o seguinte. Observem esse mapa, porque eu não vou ficar para lá e para cá, não. Então, eu vou botar o mapa do mundo de hoje, né, 2023, e após esse aqui. Mas eu quero trazer umas explicações desse daqui, e depois eu vou mostrar o outro e trazer umas explicações, e vocês vão entender. Certo? Então, vamos lá. Ponto 1. Estamos aqui com os 3 oceanos. Ponto 2. Percebe que os outros oceanos, eles não estão quentes, assim como o centro do Pacífico, né? Aqui, ó, tem um aninho costeiro e o aninho aqui no centro, na região equatorial. Até mesmo aqui no Pacífico, você tem águas frias aqui abaixo, tem águas muito frias aqui no norte do Pacífico, né? E aqui no Atlântico, ó, você tem águas frias aqui no norte e muita água fria aqui no sul, e muita água fria também aqui no Índico. Então, nós poderíamos dizer que praticamente só a região do El Ninho está quente. Concordam? Vocês concordam comigo? Tem uma manchinha aqui um pouco, outra manchinha aqui, mas praticamente. Então, quando vocês observam, né, aqui que você tem muito menos áreas quentes, né, especialmente aqui, ó, no caso do Atlântico, né, que influencia diretamente, né, as chuvas, principalmente na parte norte, né? Então você vê uma grande diferença do que está acontecendo hoje. O que acontece aqui, ó? Aqui acontece o seguinte: a evaporação forte nessa área, né? A chuva sobe, né? Sobe e aliás, a umidade sobe, a chuva cai e os ventos fazem esse movimento. Então esses ventos que fazem esse movimento, esses ventos secos, né? Subiu e aí eles descem, provocando aqui um grande sistema de alta pressão, né? Onde os ventos que caem empurram a umidade, né? Empurram a umidade para longe de onde ele está batendo. Então é como se ele batesse e corresse, né? Descesse de cima para baixo, caísse no chão e expulsasse toda a umidade. E esse sistema de alta pressão que fica aqui, o calor aumenta muito, porque não tem praticamente nuvens, o sol passa bastante, né? E de outro lado você tem o oceano que não está gerando umidade, né? Para você ter uma ZCIT atuante, né? Não está gerando nem na região da ZCIT, ó, não está gerando umidade para ter uma ZCIT atuante, você não está gerando umidade para ter uma onda de leste, essa falta de calor aqui provoca uma diminuição das subidas da frente fria, então você acaba tendo uma pancada aqui e uma pancada aqui. São duas pancadas que acontecem.
Agora, nós vamos dar uma olhada no outro mapa, onde o El Niño desse ano está lá. Mas olha o que tem nos outros oceanos. Dá uma olhada bem nesse mapa aqui, vê as manchas de água fria, vê a situação, como a temperatura do El Niño estava isolada. Praticamente ele estava dando as cartas, ele estava mandando. Agora veja o de hoje. Olha para o mesmo mundo que nós estamos olhando, para o mapa de 2023, e observe a diferença do Atlântico aqui, do Pacífico Norte, até mesmo do Pacífico Sul, do Índico. Observem a diferença, pessoal. Olha onde tem uma porção de água, a cor que está. Onde é que tem o azul? Praticamente só aqui, né? E aqui na costa dos Estados Unidos está abaixo da média nesses dois pontos. O restante, pessoal, o restante está pegando fogo. E o que acontece? O que isso tem a ver? Você tem o El Niño aqui, mas você tem também aqui um Atlântico aqui gerando muita umidade. Calor nos oceanos significa o seguinte, significa evaporação, tá certo? E os ventos levam essa evaporação, essa umidade para os continentes. Vamos falar especificamente de Brasil, vamos falar especificamente da região norte, da região nordeste, da região centro do Brasil. O que acontece aí? Você tem o combate daquela evaporação, daqueles ventos aqui, eles não vão conseguir se acoplar à atmosfera. Por quê? Porque há essa concorrência aqui. Ó. Há esta concorrência aqui. Isso aqui já vai fazer outras coisas em outras partes do mundo. O que nós estamos aqui interessados é nisso. Então, nunca na história, pessoal, teve todos os oceanos aquecidos ao mesmo tempo. Ó, esse aqui e esse aqui. Então, por isso que essa temperatura, a gente não nega que ela existe. Está aqui o El Niño. Mas o que a gente diz é que os efeitos dele, como a gente conhece, eles não acontecerão. Por quê? Porque ele não vai conseguir. É como você ter assim, vamos explicar, ver se você entende. Você é um cara forte, aí você vai brigar com um cara bem fraquinho, um cara mole. O que vai acontecer? O cara fraquinho vai apanhar e você vai bater, né? Você bate, o cara apanha. Agora aí você pega e vai enfrentar um cara tão forte como você. O que vai acontecer? Você bate, mas apanha. Ele apanha, você bate, mas recebe. Ou seja, há uma igualdade de forças. Então não dá para se prever qual vai ser o ganhador. Quando eu vou lutar contra um cara bem fraquinho, todo mundo diz, você vai ganhar. É mole, aí não tem nem chance. Se sabe o resultado. Mas quando eu enfrento alguém forte igual a mim, eu posso apanhar e o outro pode apanhar. Então não dá para saber quem vai ganhar. Então assim é isso. Esta força aqui tem estas forças aqui para igualar o jogo. Então ele não vai ter o efeito. Ah, mas então como é explicar o calor? O calor é justamente porque se há uma temperatura mais alta nos oceanos, há a produção de calor. Esse calor é ainda maior do que se tivesse só o El Niño, porque você agora tem mares quentes por todo o planeta. Então vai ter uma onda de calor muito mais forte. Mas não necessariamente calor é a ausência de chuva. Geralmente calor, aí se você tem umidade, você tem o combustível da chuva. E de tempestades, de chuvas fortes, de inundações, de chuvas acima da média. Quanto mais calor e umidade, amigo, mais chuva. Então não necessariamente... e como explicar que as chuvas no sul estão chovendo bem nessa época? Estão chovendo bem nessa época, porque é a época de chover no sul mesmo. Não está do jeito que se esperava. Por exemplo, qual foi o diagnóstico que os institutos passaram para esse período nos últimos 3 meses atrás? Vou explicar para vocês. Eles disseram que não haveria chuva na costa leste, seria 60% abaixo da média, e que haveria chuvas torrenciais no sul,
que o pessoal plantasse até junho, porque julho e agosto não dava para entrar nas fazendas, nas propriedades. Não aconteceu isso. Não aconteceu. E aqui a gente falou que não aconteceria. E não aconteceu. O leste está tendo uma quadra chuvosa dentro da média, em muitos pontos acima dela. Eles disseram, por exemplo, que não pingaram em agosto. Julho é verdade que teve um problema, mas foi devido a um ciclone extratropical que aconteceu lá no sul, que deu uma bagunçada nos ventos aí, né, nos sistemas de baixa e alta pressão. E aí teve um verão, causou uns prejuízos, mas isso é normal, acontece, não dá para querer que a natureza siga calendário, tá certo? Mas agosto está chovendo, agosto choveu, né? E muita gente está tirando uma boa safra lá e não foi nada do que se falou. E lá embaixo, a gente está conversando com os produtores de lá, a gente tem muitos clientes lá, eles estão passando, não foi nada disso do que disseram. A gente está tendo chuva? Está tendo, mas está tendo também sol, conseguimos plantar, conseguimos levar a vida normalmente. As chuvas estão dentro do que é normal para esse período. Então não temos chuvas muito acima do normal lá e nem chuvas muito menos aqui. E aí, quando você tem uma frente fria como essa que tem aí que vai acontecer agora nos próximos dias, aí o pessoal chama de chuva atípica. Ah, chuva atípica. E por quê? Atípica. Ai, não explica. Não diz o porquê não? Que a chuva é atípica? Chuva é atípica porque nós temos uma condição atípica. E essa condição atípica vai também neutralizar os efeitos conhecidos do El Niño. O que nós estamos dizendo é que o El Niño não terá o efeito que ele normalmente teria se aqui tivesse gelado. Se aqui tivesse gelado, se aqui tivesse gelado, se aqui tivesse gelado. Aí ele teria um efeito já mais ou menos conhecido. Mas do jeito que nós estamos vendo aqui, ele não vai ter a força que ele deveria ter. Ele vai ter a sua grande força contida. Então, quando se diz que ele não se acoplará à atmosfera, é porque ele não vai conseguir fazer o efeito de subir e descer aqui na região centro-norte do Brasil, região norte e nordeste do Brasil, trazendo ventos secos e falta de umidade, causando seca. Com esse oceano aqui não dá. Com esse Atlântico aqui aquecido, isso não vai rolar. Então a gente vê os sistemas de baixa pressão atuando no Brasil. Eu tenho mostrado aí no dia a dia dentro do canal, aí nos vídeos diários. Olha aqui, pessoal, tem um sistema de alta pressão aqui, tem um aqui, e olha o sistema de baixa pressão trazendo muita chuva para o Brasil aqui nos próximos dias. Eu tenho mostrado isso para vocês. Nós temos projeções dos sistemas de baixa pressão mostrando a Amazônia praticamente aí até dezembro com o sistema de baixa pressão atuando fortemente. Isso indica muita chuva. Então não vai acontecer isso, né? E esse é o motivo. Ah, mas pode acontecer uma coisa que ninguém espera? Pode acontecer coisas que a gente ainda vai descobrir, que a gente ainda vai entender. O que eu quero dizer aqui para vocês é que a cartilha do seca no Nordeste e enchente no Sul não vai ser assim. Tá bom? Entendido? Tamo junto. Show de bola.